E aí pessoal, eu sou o Renatrovski e tô aqui para conversar com vocês sobre um baita livro legal que chegou aqui no Sebo Renatrovski Tatuapé e, gente, é muito incrível. Principalmente para mim que trabalho com crianças, é uma coisa que eu gosto pra caramba de compartilhar com vocês e, claro, que falar sobre assuntos mais delicados é motivar o seu filho a crescer de uma maneira muito mais legal, muito mais esperta e se tornar uma grande pessoa, beleza? Bom, eu vou falar com vocês hoje sobre esse baita livro aqui da Marge Hegard, que se chama Quando Alguém Tem uma Doença Muito Grave. Pois é, galera. Esse livro aqui, ele é um livro de psicologia infantil. E como o título já dá um baita spoiler do que se trata, ele ajuda com que o seu filho, as crianças envolvidas em famílias que envolvem alguma doença muito grave, elas possam se comportar melhor, elas possam entender melhor aquilo para que não seja um fardo muito, muito pesado. Eu fiz aqui algumas anotações para mim conversar com vocês sobre um pouco do que o livro oferece, mas é claro que antes da gente começar a conversar sobre tudo isso, eu vou pedir que você considere dar um like aqui nesse vídeo e compartilhar ele nas suas redes sociais para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas que possam também se interessar e de repente estarem precisando desse tipo de informação, beleza? Bom, fico muito agradecido e vamos lá. Bom, a primeira coisa que esse livro oferece é uma coisa didática com a relação sobre o aprendizado. O que é isso, né? Quanto mais nós, como pais, ou no caso, os familiares mais próximos, avós, tios, souberem do que se trata aquela doença e poder, de alguma forma, passar isso para a criança, isso é muito importante, que isso ajuda com que eles entendam melhor o que eles estão vivendo, o que eles estão passando. Às vezes a doença é uma doença degenerativa, às vezes é uma doença crônica e, consequentemente, a criança entendendo sobre aquilo de uma maneira amorosa, carinhosa, paciente, vai fazer com que essa criança ela tenha um crescimento melhor e passe a ter um comportamento melhor sobre tudo aquilo que está vendo. É natural, por exemplo, numa situação que você tem uma pessoa com uma doença degenerativa na família, é natural que a criança se entristeça, tenha medo, fique ali de uma certa forma confusa com tudo que está acontecendo. E obviamente que ela tendo informações sobre isso de uma maneira didática, né? Até porque estamos falando de crianças, elas não entendem o tamanho da complexidade que é tudo isso. Então, quando a gente fala sobre divide essas informações com elas, elas passam a pelo menos entender um pouquinho do que está acontecendo ali ao redor dela e muitas vezes isso vai ajudar com que ela possa se acalmar diante de situações que talvez não sejam tão bacanas. Outra situação aqui que eu estava entendendo sobre o livro, estava consumindo um pouco do livro para poder passar para vocês, é a questão do desenvolvimento de hábitos. Incentive que a criança possa interagir com a pessoa que está doente. Às vezes é a mamãe, às vezes é o papai dela, né? Incentive com que ela se aproxime, incentive com que ela converse. É muito natural a gente querer evitar que as crianças não vejam a dor, que as crianças não vejam o que está acontecendo. É natural isso. No entanto, isso só vai deixar a criança mais insegura, com mais medo.
mais entristecida. Isso vai fazer com que a criança se sinta mal com tudo que está acontecendo, porque ela mesma não está entendendo o que está acontecendo. E o fato de afastar essas informações, de alguma forma querer encobrir tudo isso, é muito ruim para a criança, falando de uma maneira bem bruta mesmo. Então o que acontece? Incentive com que a sua criança desenvolva desenhos, escreva, ligue, né? No caso, às vezes a mãe está no hospital, às vezes a tia, que é uma tia muito próxima, está passando por uma situação muito ruim. Então, incentive com que a criança participe disso, né? Nas minhas festas, por exemplo, eu costumo muito fazer com que a criança desenvolva o hábito de se expressar, né? Eu faço uma brincadeirinha bem didática com elas, que elas têm que escrever um bilhete para o pai, para a mãe, para poder dizer o que elas sentem sobre os pais delas, né? E a reação delas ao se expressarem é muito bacana. E talvez a sua criança, ela não seja uma criança expressivamente literária, né? Às vezes ela quer se expressar desenhando, às vezes ela quer se expressar fazendo algo. Então, tipo, incentive com que esse conteúdo chegue à pessoa que está passando por essa situação grave. Por quê? Isso vai mostrar o quanto a criança se importa com a pessoa que está passando por esse momento de enfermidade muito punk, né? A culpa. Esse é um ponto muito pesado, né? Muitas vezes a criança acha que aquela doença, aquilo que a mãe dela está passando, aquilo que o pai dela está passando, é algo que é culpa dela, né? E trabalhar essa parte psicológica da criança para fazer com que ela entenda que nada daquilo é culpa dela é um baita trabalho importante. E eu não digo isso só para você que é pai, só para você que é mãe, não. Amigos, familiares, vizinhos, todo mundo que faz parte do círculo de vivência da criança, é muito importante fazer com que a criança jamais pense que aquela situação, aquele momento seja responsabilidade dela, sabe? E isso vai fazer com que a criança não se sinta culpada, literalmente, por tudo isso. E vai ajudar com que ela entenda melhor tudo isso que a vida dela está mostrando para ela, está fazendo com que ela vivencie, né? E isso é muito importante, até porque a questão de comportamento, não só da criança, mas de qualquer pessoa, em situações assim, são diferentes, né? As pessoas reagem de maneiras diferentes às situações das quais é muito fácil você só apontar o dedo e julgar. E fazer isso com uma criança é algo sem escrúpulos, ao meu ver. Então, fazer com que elas entendam o teor da situação que elas vivem e fazer com que elas entendam que nada disso é responsabilidade, culpa delas, de uma certa forma, é algo muito importante. E você vai ver que o desenvolvimento da criança, na medida que esse momento vai passando, vai fazer com que ela entenda cada vez mais isso que está acontecendo na vida dela. O acompanhamento, né? Acompanhar todo esse processo da criança, às vezes é cansativo e exige bastante de você que é responsável por essa criança. Então, fazer com que essa criança interaja com as pessoas com amor sempre, né? Tipo, fazer com que elas possam
liberar energia é algo muito importante, gente. Tipo, a criança já tá vivendo aquela coisa. Às vezes é o tio que tá cuidando da mãe dela, ou às vezes é a mãe dela que tá cuidando da avó, que tá ali no momento terminal, ou qualquer coisa assim. Enfim, a criança tá vendo aquilo, ela tá absorvendo aquilo também, sacou? Então, tipo, ela pode se sentir excluída, ela pode se sentir culpada, ela pode se sentir triste, com raiva. Entender isso é muito importante, porque criança especificamente precisa liberar o que está sentindo. Então, pega a criança, vai brincar, vai espairecer a cabeça, vai num parque com ela, faça com que ela possa desenvolver essas habilidades, extravasar essa energia, tirar, porque senão ela vai ficar igual uma pessoa, por exemplo, que tem depressão. Ela vai ficar com aquilo tudo acumulado dentro dela, ela não vai ter uma válvula de escape para extravasar com aquilo lá, e isso vai fazer cada vez mais mal para sua criança, tá certo? Fazer ela liberar esses sentimentos reprimidos é super importante. Atividades, né? Leve para fazer uma dança, brincar num parque, jogar um futebol, um vôlei, sei lá. Desenvolva brincadeiras em casa com ela, faça ela correr, enfim, se divirta com a sua criança, porque independente do momento que você está passando, é muito importante que a criança possa liberar toda essa energia aí e ficar menos transtornada com tudo que vem acontecendo ali dentro desse domo, que se torna um caso de você ter alguém com uma doença muito grave na sua casa, ou até mesmo seja você, essa pessoa que tem essa doença muito grave, degenerativa, enfim, que a criança tem tanto amor por você e acho que ela não merece, né, ser tratada como só uma pessoinha que tem que ser cuidada e deixada de lado para não ver você sofrendo e por aí vai. Não, a criança merece respeito, gente, e elas entendem isso. E é incrível como a resposta sobre tudo isso é muito bacana. Outra coisa que esse livro trata bastante é a questão da ausência, né? Tipo, não se omita, né? A verdade com a sua criança, ela vai trazer uma tranquilidade mental e corporal para você. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você vai estar sendo honesto com a sua criança, essa honestidade vai voltar para você com a tranquilidade dela em confiar, em ficar segura com o que você está proporcionando para ela. Isso é muito bacana. Tipo, é natural a criança ficar com medo, né? Mas aquela coisa, tipo, e aí? Ela tá vendo lá um ente querido dela passando por uma situação da qual ela não tá entendendo, é tudo muito limitado que chega nela, e ela é natural ela temer aquilo, né? Mas e aí? Quem que abraça ela? E aí? Quem que para conversar e entender, né? E de uma forma mais didática aqui também, eu vou mostrar um pouquinho desse livro para vocês, porque eu achei ele bastante interessante, porque assim, tem bastante informação aqui. É muito legal. Ele trata da situação de você adulto, né? Ele trata da situação de membros da família e ele trata aqui da situação das crianças. Isso sem falar que o conteúdo desse livro é bem explícito, ó. Aqui, ó. Tudo isso aqui fala. E o mais legal é que esse livro tem esse formato aqui de caderno de desenho. Por quê? Exatamente por isso, ó. Aqui tem umas atividades
para você fazer com a criança. Então, tipo, é orientado aqui que se a sua criança for muito pequena, dê o giz de cera para ela expor aqui, sacou? Se, quando a criança é maiorzinha, naturalmente ela vai querer um lápis de cor, enfim, o que ela se sentir melhor para poder expressar essa veia artística dela em relação ao amor que ela tem por você. Então aqui tem bastante atividade, ó. Vamos supor, aqui por exemplo, ela vai fazer um desenho naturalmente, de uma coisa de agora, e depois de um tempo você coloca para mostrar como aquela mesma coisa está hoje, né? Muito bacana. É uma questão de perspectiva. E aqui, especificamente, ela vai poder expressar tudo. Essa questão que a gente falou de desenhar, esse livro ele trata bastante disso. Esse é um livro para você riscar de fato, né? Então, essas atividades vai fazer com que vocês possam colocar a criança para poder fazer os desenhos. E a coisa mais legal aqui é que você vai entender a partir dos desenhos como que anda a visão da criança em relação a tudo isso que ela está vivenciando. Por exemplo, esse é um desenho da minha família fazendo uma coisa divertida junto, antes da doença. Ou seja, se ela já tem se é uma doença que, tipo, dura muito tempo, né? Tipo, vamos supor, de repente apareceu um câncer na família, um exemplo. E começa-se a fazer o tratamento para curar aquele câncer. A mãe dela era de um jeito e de repente passa-se um longo tempo e é hoje, né? Então, tipo, ficam as lembranças. Como que era antes da doença? E o que é hoje, né? Então, fazer com que ela relembre esses momentos bacanas, principalmente momentos em famílias e tudo mais, é muito bacana de você fazer com que ela possa assimilar melhor as coisas. E o mais bacana de tudo isso é que ele é todo voltado às situações familiares. Então, tipo, essa é a minha família fazendo uma coisa divertida juntos depois que alguém ficou muito doente. Este é o desenho da pessoa que está doente. Então, tipo, você vai ver a criança desenvolver muita coisa bacana. Tem algumas coisas um pouco mais didáticas aqui, ó. Existem muitos tipos de doença. Algumas são simples e as pessoas ficam curadas rapidamente. A importância de você poder explicar um pouquinho de, por exemplo, como que é uma gripe, como que é tipo um acidente que você acaba de repente luxando um músculo ou qualquer coisa assim, e que é aquela coisa que demora um pouquinho mais de tempo, você quebrou um braço, um exemplo, vai passar ali 3 meses com a tala, mas vai melhorar, um exemplo assim. E a coisa mais grave, né? Então, algumas são crônicas e duram muito tempo. Algumas são graves e precisam de cuidados especiais. No caso, às vezes você tem que contratar uma cuidadora, por exemplo, para estar na sua casa e a criança está vendo aquilo. Tem pessoas que fazem, às vezes, hemodiálise em casa. Então, é uma coisa um pouco mais pesada, né? Enfim, algumas são congênitas, as pessoas nascem com elas, né? Algumas são contagiosas e podem ser pegas dos outros. Algumas são terminais e provocam a morte. Então, fazer com que as crianças entendam um pouquinho dessas doenças todas é um pouco do conteúdo que esse livro oferece pra gente, ó. É muito legal, é muito bacana. E eu jamais poderia deixar de fazer esse conteúdo aqui para vocês, porque assim, obviamente que aqui no Sebo chegam muitos livros, é muito legal assim, tipo, o conteúdo que aparece aqui, mas nem sempre se trata só de vender livros, né? Passar as informações que esses livros trazem é algo muito importante, pelo menos para mim, né? Enfim, eu trabalho com eventos infantis além da livraria, então o que acontece? Eu procuro, pelo menos, ter um pouquinho de curiosidade para descobrir um pouquinho sobre meus principais clientes, que são exatamente os pequenos, e entender um pouco da psicologia deles, entender um pouco de comportamento. É um amor muito grande, sacou? Então, tipo assim,
Não se trata só de, por acaso, ir à sua casa e brincar com a sua criança, não. É uma coisa de identificar ali do que ela gosta, o que é prazeroso para ela, o que a deixa em êxtase, né? E brincar. Ser uma coisa didática junto com ela. Isso é muito bacana. Enfim, quando alguém tem uma doença muito grave, é um baita livro aqui da editora Artmed e, com certeza, vale muito a pena para vocês que têm esse tipo de situação na vida de vocês. Vai ser muito didático para você que não está preparado com isso, para você que não está sabendo lidar com a criança que você tem em casa, para você que precisa de ideias para poder tratar de tudo isso. É um baita conteúdo legal aqui, ó. Beleza? Bom, galera, eu fico por aqui. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima com mais conteúdos sobre livros de todos os gêneros. Fui!